é realizar sempre as mesmas coisas que você já está acostumado. Quando você acorda de manhã, vocês têm se olhado no espelho? Quando você não toma uma decisão, a vida, ela vem e te ensina e faz você sair. Um dos pontos da zona de conforto é o quê? É realizar sempre as mesmas coisas que você já está acostumado. Ou seja, a pessoa ela sempre está acostumada a fazer aquilo sempre daquela forma, limitando-se ao quê? Numa falsa sensação de segurança. Ou seja, ela mantém a rotina dela, costuma assim, fazer sempre as mesmas coisas, ela mantém uma sensação de segurança que ela acha que está bem, profissionalmente ou em outras áreas. Mas o que, que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que ela não está. Por quê? Quando ela está nessa sensação de segurança, ela impede de se superar e evoluir profissionalmente. Ou seja, o que, que acaba acontecendo? Tem pessoas que insistem em permanecer na zona de conforto. Ela insiste. Ou seja, o que, que acaba acontecendo? Existem várias variantes nessa questão da zona de conforto, ou seja, diversos motivos e causas pelas quais as pessoas permanecem na zona de conforto. Um dos principais motivos, Ari, e os senhores que estão nos acompanhando, é o medo. Esse é um dos principais fatores de permanecer na zona de conforto. Ou seja, o medo de arriscar, o medo do novo, principalmente quando é coisa nova, onde a pessoa ela tem que se arriscar, ou do desconhecido, ela sente aquele medo e ela não avança. Ela prefere ficar ali acuada naquele lugar. Só que é interessante que quando se trata essa questão do medo, né, o medo, assim, ele faz parte da nossa fisiologia humana, do nosso corpo, tanto que, assim, graças à humanidade avançou até hoje graças ao medo. Mas quando você tem medo demais, o que, que acaba acontecendo? Isso te trava. E quando te trava, você não consegue avançar. Você não consegue avançar, você não consegue evoluir. Por quê? Por questões do medo. Medo desconhecido, medo de sair, até o medo de sair da zona de conforto, né? Mas o medo, Patrick, deixa eu te fazer uma pergunta. O medo é devido a eu estar querendo algo novo, desejo algo novo, me cobro por algo novo, uma novidade de vida, um empreendedorismo. Como esse canal é de empreendedorismo, a gente sempre está provocando e buscando pessoas que têm coragem de empreender naquilo que eles são bons. E aí, o medo que você está tratando na zona de conforto é aquele medo de eu queria estar lá, fora dessa zona de conforto. Eu admiro quem saiu, se aventurou, se lançou ao mar, mas eu não tenho coragem de fazer o mesmo. O medo me trava aqui. Então, medo associado a desejo. Eu tenho vontade de ir, mas não tenho coragem de Isso, sair. É isso? Porque isso mesmo. porque eu posso estar na zona de conforto, como eu já conheci pessoas que são brilhantes, conhecem muito do que fazem, têm um conteúdo fantástico para entregar para a humanidade, para um grupo de pessoas, poderiam estar empreendendo naquilo que são bons, mas não tem vontade. Ele fala, meu, eu estou bem aqui, a minha zona de conforto está boa, eu não tenho desejo de me lançar. Então esse, não sei se seria o medo. Por outro lado, eu conheço pessoas que desejam, admiram quem foi, que estão dando bem ou não estão tão bem, mas o medo as trava, não deixa sair da zona de conforto. É desse medo que você está tratando? É desse medo mesmo, Ari. Ou seja, o que, que acaba acontecendo? Às vezes, a pessoa ela tem o desejo ali de estar num lugar melhor, estar bem profissionalmente, estar ganhando bem, sendo bem remunerado. Só que às vezes o que, que acaba acontecendo? Dela pensa assim, nossa, mas se eu me arriscar, vai dar certo? Esse já é o primeiro ponto que acaba acontecendo, né? Ela não acredita em si mesma. Então, um dos primeiros pontos, assim, para estar eliminando essa questão do medo, é você acreditar em si mesmo. Ou seja, se você não consegue, se você não acredita nem em si mesmo, quem vai acreditar? E quando se trata nessa questão do acreditar em si mesmo, quando você acorda de manhã, a pergunta que eu faço para todos que estão participando aqui, vocês têm se olhado no espelho? E quando eu falo esse se olhar no espelho, gente, é um olhar diferente. É você se olhar no espelho com aquele olhar empoderador. Ah, não.
hoje eu vou fazer a diferença na minha vida. Hoje eu tenho o poder de mudar a minha vida. Até porque, assim, se você não consegue nem se olhar no espelho e nem se empoderar-se dessa crença que você pode acreditar em si mesmo, o que acaba acontecendo? Você acorda e vai derrotado todos os dias para suas atividades que você está fazendo ali. E aí é bem interessante nesse sentido, assim, quando você vai derrotado, tem dois pontos, né? Tem aquelas pessoas que têm o medo e tem aquelas pessoas que têm a preguiça, né? Ou seja, ela permanece na zona de conforto porque a preguiça, porque assim, não, tá bom do jeito que tá aqui, mudar para quê? Mudar para não vai fazer tanta diferença na minha vida. O que acaba acontecendo? Ela tem o medo, daí depois vem a preguiça ali de não querer mudar. Só que é bem interessante no sentido assim que assim, quando você não toma uma decisão na sua vida de mudança, de sair da zona de conforto, a vida ela vem e te ensina e faz você sair. Porque quando a vida ela vem e te ensina e faz você sair, começa a acontecer determinadas coisas ali que para você está sendo negativo naquele momento, mas naquele momento não são coisas negativas que estão fazendo com que você saia daquela zona de conforto realmente para a vida. Para a vida no sentido assim, por que acaba a vida quando ela vem, a vida é movimento. E se você está na zona de conforto, você não está em movimento. E um outro ponto que também, às vezes, acontece aí das pessoas que insistem em permanecer na zona de conforto é o quê? A desmotivação. Ou seja, ela não tem motivo para agir. E quando você entra nessa questão da desmotivação, você entra na questão de quê? De falta de energia. Quantas vezes, assim, tem pessoas ali que estavam encaminhando para determinados tipos de negócio, no meio do caminho, acontece ali determinadas situações, determinados obstáculos, e faz com que a pessoa ela se desmotive no meio do caminho. Recentemente, assim, na conversa com uma amiga, ela estava empreendendo tudo, e no meio da caminhada de empreendedorismo dela, ela se desmotivou. Ela falou assim, para mim não dá esse mercado, não tá virando. Mas por quê? Porque surgiu os primeiros obstáculos. Só que ao mesmo tempo que ela se desmotivou ali nos primeiros obstáculos ali que surgiram, a gente estava até numa sessão de coach, e depois com o passar do tempo, ela começou a aplicar determinados tipos de ferramenta e a situação dela virou. O mundo dela girou. O mundo dela girou e abriu-se novas oportunidades, e quando ela se abriu para novas oportunidades ali, ela percebeu que se ela tivesse desistido, ela voltaria lá para o mercado do CLT, para o mercado normal, né? Ou seja, o que acaba acontecendo? Não, se não der certo, eu vou ter a segurança e volto para onde eu estou. Só que é bem aquela coisa assim, eu volto para onde estou, se não der certo, só que até onde você vai estar limitado ali, sendo que você tem um potencial incrível. E para que as pessoas tenham potencial incrível, uma das coisas que também acontece é o quê? Falta de clareza. A pessoa ela não tem a clareza dos objetivos que ela quer conquistar para sair dessa zona de conforto. Deixa eu tentar provocar um pouco em cima do que você está colocando. Antes, Alexandre Torres está falando que é uma ótima abordagem. Vamos dar uma boa noite para o Bruno Farias e para o Júnior Santiago, que também acabou de entrar na live. Mas, Patrick, você disse o seguinte, tem gente que está na zona de conforto por preguiça. Né? Então, eu trato isso nas mentorias como procrastinação. Tem gente que fala assim, amanhã eu faço, a semana que vem eu começo, o mês que vem eu começo, quando acontecer alguma coisa eu começo, se a minha, sei lá. Então ela vai sempre procrastinando o início de um projeto, o início de uma jornada para sair da zona de conforto. Mas eu entendo que zona de conforto é ruim para quem está incomodado, para quem gostaria de estar fora dela, e o medo, a procrastinação, uma série de coisas deixam travado. Eu conheço pessoas que já se abriram comigo falando, eu tenho maior vontade de montar um negócio próprio, de começar a empreender, mas eu não tenho coragem, eu não tenho a condição ideal, eu não tenho o momento ideal, e isso nunca vai acontecer.
você vai construir o momento ideal, a condição ideal. Né? O formato ideal, geralmente, a gente não encontra para largada. Mas você está dizendo assim, tem gente que tem preguiça. Preguiça é igual procrastinação, certo? Depois você Isso. está dizendo que tem gente que medo, o medo deixa ela estacionada, certo? E aí você Isso. falou de uma mentoranda sua que estava quase desistindo, estava desmotivada, porque ela se lançou, deu errado, veio o primeiro obstáculo, e o obstáculo para nós, ele é um desafio para você se superar, né, e ser maior do que você era antes. A sua mentoranda estava quase desmotivando, bateu um papo contigo, você resgatou a autoconfiança dela, usou ferramentas de coach, resgatou a confiança dela, e ela seguiu em frente e hoje está feliz. Grata por não ter desistido e voltado para a zona de conforto, é isso? Então existem ferramentas que fazem, que você pode utilizar para tirar pessoas da zona de conforto. Não precisa citar Sim, quais são, existe. mas tem. Depois você vai citá-las no Sim. final. E um outro ponto, assim, bem claro mesmo, assim, que atrapalha a questão, que faz com que a pessoa permaneça ali na zona de conforto, é a questão da incompetência, né? Ou seja, assim, ela não se sente competente em realizar algo grandioso. Ela não se sente capaz. Por isso que eu falei muito assim anteriormente, a questão da pessoa assim de acreditar em si mesmo. Porque quando a pessoa ela está na zona de conforto, ela começa a ficar prejudicial. Ou seja, um dos fatos que bastante assim, que você percebe que acontece com a maioria, hoje se ouve muito falar da síndrome de Burnout, né? Mas um dos fatos que acontece bastante, quando a pessoa ela tá ali permanecendo na zona de conforto, que aquilo que começa a incomodar muito ela, é a questão do estresse, né? A pessoa ela fica muito estressada, e ela não consegue avançar. Um outro ponto também, quando ela está muito estressada, não consegue avançar, é a vida profissional estagnada. Ou seja, assim, você percebe assim que tem determinadas pessoas que a vida profissional dela está estagnada, só que se nós olharmos hoje, você pega aí o setor bancário, né? Hoje você entra dentro de uma agência, você vê vários caixas eletrônicos fechados. Hoje em dia você já não vê mais aquele caixa de atendimento que tinha ali atrás do balcão para poder atender. Por quê? A tecnologia veio, mudou o cenário e esses profissionais bancários ou foram realocados em determinadas funções dentro da empresa ali, ou foram convidados a se retirar. Conheço vários amigos bancários que, assim, saíram do cenário de bancário, porque quando você olhava para cerca de 20 anos atrás, quando você olhava para o cenário bancário assim, você olhava assim, ah, não, vou me aposentar aqui no banco, vai ser sempre essa mesma função. Só que não, ver acontecendo as mudanças que vinham ocorrendo no mercado ali, faz com que você também tenha que mudar. Ou seja, como que eu vou sair da minha vida profissional estagnada? Primeiramente, assim, tem uma história bem interessante de um cachorro, né? Que esse cachorro ele ficava sentado num posto de gasolina e tinha um cara ali que ele sempre abastecia o carro naquele posto de gasolina. Ele tinha um Porsche, sempre abastecia ali. Até que um dia esse cachorro só ficava uivando. E sempre ali naquele mesmo posto. Até que um dia ele chegou ali, na curiosidade, perguntou pro frentista, por que esse cachorro está sempre uivando? Aí o frentista falou assim, porque ele está sentado em cima do prego. Ah, mas por que ele não levanta? Aí o frentista falou, porque não está incomodando. Então, a vida profissional estagnada é justamente isso, né? Pessoas que estão ali sentadas no prego, não está incomodando, mas ela só vai tomar uma decisão de levantar, de sair daquela situação quando algo começar a incomodar. É isso que você diria que quando a vida tira você da zona de conforto? Você deu um exemplo fantástico. Quem trabalhava em banco pensou ter uma carreira perpétua, até a aposentadoria. Sim, E quando os bancos se modernizaram, a tecnologia chegou e eles reduziram o quadro de empregados, essa pessoa teve que obrigatoriamente se reinventar. Isso você trata quando a vida te tira da zona de conforto? seria justamente isso, Ari. Tá. A hora... Ou seja, a vida ela vem e te ensina e te empurra, porque a vida é movimento, né? Ela Tá. vem e te empurra, ó, não dá mais para você ficar aqui não. E o que acaba acontecendo?
Para uns, isso é bom, porque uns acabam se lançando no mercado e começam a descobrir que eles têm outras habilidades profissionais e começam assim, se realizar profissionalmente, né? Porque tem aquelas pessoas ali que estão há anos em determinada profissão ali, não estão realizadas profissionalmente, estão tristes ali e não estão desenvolvendo mais, não estão entregando o que precisa ser entregue, até porque tudo a questão do trabalho em si é questão de energia, né? Ou seja, o seu trabalho que você está desenvolvendo ali naquele momento está aí na sua energia. Por isso que quando se fala assim, quando aquela pessoa ela ama aquilo que ela faz, ela não se cansa. Ela não se cansa, ela vai se dedicando cada vez mais e os resultados vão surgindo cada vez mais. E o que acaba acontecendo? Quando ela ama realmente aquilo, aquela energia que ela se dedica no seu trabalho ali no dia a dia, ela vai se expandindo.